Como conviver com a dor? Bom, eu tenho dor física 24 horas por dia, então esse vídeo não é sobre dor física, mas eu preciso contar uma história para vocês para fazer sentido e a gente refletir sobre esse tema. Eu nunca tinha sentido tanta dor na vida, né? Depois da lesão medular, eu realmente tenho dor 24 horas por dia. A dor é algo incapacitante. A dor é algo que tira a gente do sério. Tem dia que eu sento aqui para gravar um conteúdo para vocês ou para fazer alguma coisa, eu tô com tanta dor, começa a arder, queimar, latejar, parece que eu sinto o meu músculo se movimentando mesmo sem sentir. É tão estranho, sabe? Eu não sei nem explicar direito. E nesses momentos eu quase não consigo raciocinar, de tão difícil que é. E aí eu penso, Raquel, desfoca, tira a sua cabeça da dor. Tira a cabeça da dor, que isso tá muito difícil agora. E às vezes eu consigo e fico feliz e continuo vivendo a minha vida, o meu dia, continuo fazendo as minhas atividades, continuo gravando aquele vídeo. Às vezes eu não consigo. Aí eu preciso de uma medicação, aí eu fico quietinha, aí eu tento dormir. E aí eu não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer no meu dia. Bom, eu tava pensando, né, quando eu tava preparando esse vídeo para vocês, o quanto as dores psicológicas se assemelham um pouco com as dores físicas, da questão do comportamento que a gente pode ter quando elas existem. Você já parou para pensar que se a gente ficar focando ali muito no problema, sempre no problema, no problema, no problema, ele vai ficar ainda maior. Você vai criar uma lupa, uma coisa de aumento, ele vai preencher sua vida inteira e você não vai conseguir ver as coisas boas. Isso aí a gente já sabe que a gente sempre fala disso. E se você ficar focando muito na dor, vai acontecer a mesma coisa, porque a dor é muito desconfortável. Ela tá ali, ela tá tentando te atrapalhar. Mas tem dia que você consegue desfocar a sua cabeça daquela dor e continuar fazendo as suas atividades do dia a dia. E tem dia que simplesmente você não consegue e que você precisa de alguma coisa. Você precisa ir dormir, você precisa ir descansar, você precisa rezar, você precisa fazer uma atividade diferente do que você faz no dia a dia, porque aquela dor ali tá muito grande. É uma coisa que a gente não falou antes, mas que é fato. Eu tenho dor física, eu faço acompanhamento com o médico, eu tomo medicação, eu faço acupuntura, eu faço tratamentos para minha dor física, eu faço liberação miofacial para a dor não piorar. Já parou para pensar quando a gente está com uma dor na alma, uma dor mesmo, uma dor psicológica? A gente deveria fazer a mesma coisa? A gente deveria procurar um médico, fazer acompanhamento medicamentoso se preciso, fazer terapia, fazer escutar vídeos positivos, ao invés da gente ficar escutando um monte de bobeira na internet. Muitas vezes a gente faz isso. A gente deveria procurar desfocar e tudo isso que a gente conversou. Mas será que a gente faz? Será que quando a gente tem uma dor psicológica a gente faz isso? Porque é uma coisa que eu não faço, até porque eu não consigo, é fugir da dor. Quando a gente foge da dor, de nada adianta. Essa dor só fica pior. Porque a gente não tá fazendo nada, nada pra ela, por ela. Se a dor existe, ela tá significando alguma coisa. No meu caso, eu tenho uma dor porque eu tenho uma lesão medular. A informação não chega direito da minha medula para o meu cérebro. Ele não entende. Na verdade, é só a sensibilidade que todo mundo tem e eu não tenho daqui para baixo e que meu cérebro interpreta por dor. O que eu acabei de falar para vocês? Tem alguma coisa de errado. Meu cérebro interpreta as coisas de uma forma errada.
é uma dor do nervo, ela é uma dor bem complexa, enfim. Se você está sentindo uma dor muito forte no seu coração, na sua alma, ela está significando alguma coisa para você. Talvez ela esteja significando que alguma coisa aí dentro não está curada, assim como eu tenho um problema na medula. Talvez ela esteja significando para você que tem alguma coisa que você precisa fazer que você ainda não fez. Talvez ela signifique que tem alguma coisa que você ainda não colocou à tona aí na sua vida, algum relacionamento, algum ressentimento, alguma coisa que você tenha que resolver e que ainda não foi resolvido. A dor muitas vezes é o sintoma de alguma coisa que está errado. O que tem na sua vida que pode estar contribuindo para essa dor? Às vezes ela pode ser um sintoma físico, tá? Muitos casos em que a pessoa chega a ter depressão ou ansiedade, existem algumas mudanças dos neurotransmissores cerebrais e é uma doença mesmo. E tanta gente achando que é falta de Deus, tanta gente achando que depressão é uma doença grave psicológica, é porque a pessoa não fez o suficiente ou porque ela é fraca. Gente, por favor, né? A gente está numa altura do campeonato que essas coisas deveriam assim ser banidas de para todo mundo, porque isso é uma doença, isso tem que ser tratado. Então, pega hoje a sua dor da alma, porque eu brinco que a gente precisa cuidar das nossas dores. Mas as nossas dores, principalmente se elas forem da alma, porque a dor física, ela às vezes dói muito menos. Então, pega a sua dor hoje, coloca ela no seu colo e pergunta para ela, sabe, com todo amor, de onde você está vindo? O que eu posso fazer por você? O que você quer me ensinar? O que você quer me mostrar hoje? Será que eu preciso de ajuda? Tudo isso que eu tô falando, vai se questionando, tá? Tá difícil? Eu vou buscar alguém. Será que eu preciso perdoar alguém? Será que eu preciso buscar o perdão? Será que eu preciso mudar algum hábito da minha vida que não tá me fazendo bem? Eu hoje tenho uma dor física, mas eu já tive uma dor psicológica. E eu te falo que foi muito difícil passar por isso. Mas eu fiz várias coisas que para mim funcionaram. E eu queria, assim, naquele momento, eu queria uma cartilha. Queria que tivesse uma cartilha, faça isso, 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 isso. Porque eu não conseguia nem pensar, eu tava sofrendo tanto que eu não conseguia nem pensar no que eu tinha ou não tinha que fazer. É claro que eu não tinha ânimo nenhum, mas eu falei, eu vou fazer isso por mim. Eu vou dar um passo de cada vez e vou fazer isso por mim. E eu comecei a melhorar quando eu comecei a agir, quando eu comecei a executar coisas diferentes. Quando eu saí da minha cama e comecei a fazer um exercício físico, quando eu saí da minha cama e comecei a colocar rotina de horário para acordar, horário para dormir, porque eu só queria ficar dormindo e isso estava me prejudicando. Quando eu saí da minha cama e comecei a aparecer assim para as pessoas que eu gostava, comecei a ter minha vida social. Isso me ajudou. É claro que a minha vida é diferente da sua, mas o que eu te falo é que fazendo o que a gente está fazendo, as coisas não mudam. Então, se você está num processo que você tem algum tipo de dor, é preciso pensar fora da caixinha. E é preciso principalmente agir. Às vezes você não sabe o que fazer. Pergunta, vai atrás de alguém que já passou. Claro, além do seu tratamento psicológico, psiquiátrico, se for necessário. Hoje temos tantas histórias, tantos exemplos. E fuja de coisas que te fazem mal. Outra coisa, gente.
Outra coisa essencial: fuja de pessoas que te façam mal, de coisas na internet que te façam mal, de notícias trágicas. Você já não tá bem, você vai ficar vendo só tragédia, não ver só coisas boas. Você tem que lembrar que tem coisas boas na vida. A pior coisa que acontece quando a gente está mal é que a gente simplesmente entra na dor e a gente esquece que existe o bom também. E a gente só consegue sair do mal quando a gente consegue também viver o bom. E aos poucos a gente vai entendendo que nem tudo é ruim. Então tente valorizar o que é bom na sua vida. Tente valorizar o que você ainda tem. Agradecer todos os dias, mesmo que você não saiba por quê. Agradeça pela oportunidade de ouvir um vídeo, pela oportunidade de comer um alimento, de ter um teto, de qualquer coisa, de uma pessoa querida. Se você puder, faça gestos de amor com o próximo, ajude uma pessoa que está passando por uma dificuldade. Tudo isso faz a gente mais humanos. Quanto mais humanos a gente se sente, quanto mais é, próximos de quem foi Jesus, né? A gente se sentir, a gente se sinta mais útil e aquilo ali também nos ajude a nos lembrar que além de existir coisas boas, além de receber o bem, a gente também pode fazer o bem. E essas duas maneiras são fonte da gente receber energias boas. Se você tem uma dor hoje, trate. Se você tem uma dor hoje, faça algo diferente. Se você tem uma dor hoje, lembre-se que nem tudo é dor, que existem coisas boas. Eu queria fazer o paralelo da minha dor física, porque eu lembrei que existem coisas muito parecidas entre uma dor física e uma dor psicológica, mas a gente não age igual. Assim como existem coisas muito parecidas, como o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento como pessoa, nosso aprendizado da inteligência emocional. A gente precisa malhar o nosso cérebro, mas a gente é capaz de ir numa academia e fazer exercício e achar que está tudo bem, mas de querer mudar do dia para a noite os nossos pensamentos. Isso não existe. A gente passa anos na academia para conseguir o resultado que quer, assim como eu passei anos na minha vida para conseguir ser a pessoa que eu sou. Isso é mérito meu, não é porque eu nasci assim abençoada e nunca passei por nenhuma dificuldade. Muito pelo contrário. Hoje eu consigo ter resiliência, hoje eu consigo ter inteligência emocional, porque eu malhei meu cérebro. Porque eu agi quando eu estava com dor. E o meu intuito aqui, tanto aqui quanto no Instagram ou nas outras redes sociais, é mostrar que você é capaz, que você é capaz que é. É assim que acontece. Eu tô falando um pouco mais sobre esse tema, agora setembro amarelo, prevenção do suicídio, e pra gente lembrar o quanto é importante a gente tratar das nossas dores. Mas a gente fala muito sobre coisas positivas, sobre a gente lembrar que também tem o positivo, mesmo que a vida seja difícil, ninguém disse que seria fácil. Eu te espero aqui comigo. Se você gostou do conteúdo, refletiu e surgiu algum insight aí na sua cabeça, fique aqui para o próximo. Os próximos talvez serão um pouquinho diferentes, porque agora em Setembro Amarelo eu resolvi trazer um tema um pouco mais pesado, mas de uma maneira mais leve e que gere reflexão. E eu te espero aqui para que juntos a gente possa malhar nosso cérebro, sabe? Para que juntos a gente possa crescer.